Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que também nos acompanha no Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Hoje para destacar eles não são campeões, não são eles são tricampeões gaúchos de futebol americano, a gurizada do Santa Maria Soldiers aqui no estúdio com a gente, junto com o José Quintana Júnior, parceiro de sempre. Tudo bom, Quintana? Tudo bem? Eu nunca tive essa nossa arquibancada tão lotada. Lotada, tá? Será que a gente teria que ter, de repente, chamado os bombeiros para dar uma olhada aí? Porque tá super lotado o negócio aqui hoje, hein? Não, mas por um grande motivo, né? Com certeza. Professor Gilson Piber, seja mais uma vez muito Beleza, bem-vindo. todo mundo tem seguro aqui. Tem lugar para você aí, professor? Olha, eu tô feliz da vida aqui com grupo campeão, né? Tricampeão. Tricampeão gaúcho de futebol americano. E são Soldiers, né? Com certeza. Vamos, por favor, me ajuda a escalar eles. Olha só, hoje tem bastante gente aí. Gustavo Peters, o técnico da equipe. Tudo bom, Gustavo? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. A gente também está com o William Moraes, que é jogador da equipe, já fez sinal de positivo com as duas mãos ali. O João Quelotti, que já está virando o garoto da casa aqui, né, João? Tudo certo? E também o Maurício Faé. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, parabenizá-los por esse título de tricampeão, e eu quero saber quem é que quer falar primeiro aí sobre essa conquista. Acredito que vocês já deram muitas entrevistas, já falaram bastante, enfim, mas a gente quer saber ainda o quanto isso representa para vocês, assim, nos bastidores aqui a gente estava conversando agora há pouco, começou o Santa Maria Soldiers como uma brincadeira, né? Jogando, se divertindo, e agora a coisa está ficando cada vez mais séria, tanto que 3 vezes o Campeonato Gaúcho é de vocês. E digamos assim, talvez o ano mais importante para vencer o título tenha sido esse, por toda a organização que envolveu, onde foi a final, no Gigante Ball, no Beira-Rio e tudo mais. Qual é a representatividade de tudo isso para vocês, gurizada? Num primeiro momento serve como coroar um trabalho novo, né? Que o time iniciou, principalmente no meio do ano passado, início do ano passado, meio do ano passado, quando a gente esteve aqui, tendo a oportunidade que a gente estava iniciando esse trabalho, e agora a gente está colhendo fruto disso, né? De uma organização da parte externa, do pessoal que hoje permite com que eu me dedique exclusivamente à parte de tática e de jogo, foco no jogo. E daí a gente está começando a colher os frutos dessa nova organização agora, né? Essa diversão do início, hoje a gente tem encarado de modo cada vez mais sério. Isso tem os lados bons e ruins, né? O time se torna competitivo, mas isso acaba virando cada vez com uma carga, uma responsabilidade muito maior. Mas isso acaba refletindo, né, no nosso jogo e, no caso, esse campeonato, né? Esse jogo tão grandioso, esse evento gigantesco que foi, literalmente. E justamente por isso a gente fica tão feliz, né? Esse sentimento de que todo trabalho valeu a pena, né? De recompensador. O que eu fico mais tranquilo, aliás, mais surpreso, é justamente com a tranquilidade deles, porque a gente conversava um pouquinho antes do programa aqui, a princípio o Juventude era o favorito, né? Pela estrutura que tem, era o atual campeão. A princípio não, era, né? Era o favorito. Não, o favorito o Juventude era. Era. Ninguém esconde isso, né? E então se criou toda uma atmosfera, tem depois a gente vai falar sobre alguns pormenores durante a semana de preparação de vocês, até um vídeo especial que rolou, mas vocês simplesmente neutralizaram o Juventude, vocês foram superiores o tempo todo. Eu fiquei acompanhando pela internet, agoniado, porque a gente tinha inclusive dado a informação que iam passar por 2 canais de televisão o jogo, e eu tentei acessar os 2 canais de televisão e não passou, e eu disse, e agora, onde é que eu vou acompanhar esse jogo? Eu não sabia. E aí eu fui pro Twitter, e aí fiquei acompanhando o Twitter do Pedro Pavan, nosso colega do Diário de Santa Maria. Fiquei acompanhando o jogo, só que eu não entendo a linguagem do futebol americano, eu confesso isso para vocês. Então eu não entendia se o Juventude estava pressionando ou não, se o Soldiers ia fazer mais algum ponto ou coisa parecida. No fim das contas, o que valia era a matemática do placar. Não, Né? exato, e faltava 10 minutos e aquele placar não mudava e ele só ia narrando como funcionavam as jogadas. E quando ele deu a notícia que tinha sido de fato o Santa Maria Soldiers campeão, eu fiquei assim, digo, eu não tô acreditando, cara, que eles foram no Gigante Ball, aquele baita evento, e eles foram campeões, cara. A gurizada estava ali conosco há 2 semanas, o João estava aqui, e de repente são campeões. A gente acompanha a festa, mas hoje eles estão tranquilos aqui falando do trabalho, com uma coisa. O que representou essa loucura toda para vocês? A gente está tranquilo agora, né? Depois de tudo que a gente passou a semana anterior, principalmente, né? Com toda a preparação que a gente teve. Então, a tranquilidade ela vem depois de um trabalho muito bem feito, né? Como tu comentaste a respeito da transmissão, a gente não sabe ainda os pormenores de que acabou não sendo essa transmissão.
pela ESPN, como era para ter sido, mas foi transmitido pelo YouTube através do canal Contra a Cena. A gente teve um excelente retorno deles com relação à visibilidade que teve, né, pelas transmissões, né? Além dos canais aqui de Santa Maria, do pessoal que foi aqui de Santa Maria também lá para a transmissão, a Rádio Membuí, né, a Rádio Universidade. Então teve esse acompanhamento extra lá com a gente também, né? Bacana. Você estava falando da transmissão, a gente tem imagens. As primeiras imagens que nós temos para rodar já hoje no Central do Esporte é do momento em que a partida termina, o último lance, né? Acontece ali um último lance e aí já começa a comemoração do Santa Maria Soldiers. Pessoal, olha só. Aí o Juventude já dando-se por derrotado, né? Já tinha acontecido o apito e aí começou a vibração aí, todo mundo correndo, ninguém sabia para onde correr, na verdade tem um pessoal que corre no meio do gramado, outros vão lá para a arquibancada, ó. Aí, na verdade, nesse momento, cada um explodiu à sua maneira, né? Alguns acabaram quebrando o protocolo, eu depois acabei sendo um deles também, porque o protocolo é a gente cumprimentar o adversário depois do jogo. Mas nesse momento aí, cada um foi para sua euforia. Quem é que é essa figura aí que tá tremolando a bandeira aí? Nessa imagem é o Romero, né? Mas é essa bandeira que você trouxe aí. Essa bandeira aqui que está com a gente, que nos acompanhou durante esse campeonato. E o Romero, inclusive, foi uma das peças chaves do jogo também. Nós tivemos, tá aqui pessoalmente, o Faé, que foi o nosso MVP do campeonato aí no Special Teams, que acabou, durante o jogo, acabou tendo uma lesão no joelho, né, Faé? E aí o Romero acabou substituindo e, graças a Deus, como o nosso elenco, substituiu a altura também. Legal, que bacana. Professor Gilson Piber, e essa gurizada? Quando que caiu a ficha, né? Realmente, olha, nós vamos ganhar, nós vamos ser campeões, né? Porque se badalava muito o time do Juventude, vinha sem derrota, né? Um time forte, bem treinado, né? Tem uma rivalidade, aquela coisa, né, da Serra ser mais desenvolvida que as outras regiões. Quando que caiu a ficha no jogo que vocês sentiram, não, nós vamos ganhar e nós seremos campeões? No último quarto, a gente fez uma última pontuação, assim, que matematicamente era muito complicado deles virarem o jogo. E quando saiu a pontuação, foi o segundo touchdown do Busanello, o MVP da partida. Quando saiu aquela pontuação, eu virei para os outros coordenadores técnicos e falei, acabou, agora acabou. E comemorei. Mas não tem como não, é minha responsabilidade. Acabou, eu virei e saí comemorando dentro da minha equipe técnica, o tempo do jogo ainda não tinha acabado, mas baixou aquela adrenalina da pontuação, mas calma aí. E fui fazer a pontuação, não, às vezes tem que fazer isso. E quando eu terminei a matemática, o jogo tinha acabado. Porque passa tão depressa a emoção, tu perde essa noção de tempo, né? Às vezes dilata, às vezes contrai, né? Então, quando eu acho que foi essa última pontuação, assim, acho que agora acabou. Mas mesmo assim, a gente sempre... Porque parecia tão distante. A expectativa, e quando se tornou realidade, mesmo assim a gente relutou um pouco assim, a acreditar. Mas só no apito final aí não tinha mais o que fazer. Né? O João aqui pegou o microfone e eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre isso, João. Com relação ao que o professor perguntou ali de ter caído a ficha, né? Como o Will falou, o Faé não pôde jogar e ele acabou se machucando no início do jogo. E o Faé, acho que era um dos caras mais animados do ônibus, porque pra mim a ficha só foi cair no outro dia quando eu acordei, porque quando acabou o jogo, assim, a maioria dos jogadores estava num nível de cansaço assim tão grande que a gente não tinha mais nem força, assim. Para comemorar. Foi pegar a medalha, levantar o troféu, fazer uma pequena festa ali, chegar no ônibus e apagar, acordar aqui em Santa Maria só no outro dia que a gente foi fazer uma festa ali, porque realmente, mas foi muito bom, assim, sabe, ter a sensação de ser campeão gaúcho, como aquele dia lá foi falado, que a gente ia fazer o máximo para tentar trazer esse título para Santa Maria. Sim, o João que esteve aqui no estúdio há 2 semanas e disse, não, a gente vai fazer de tudo lá para ganhar, a gente sabe que o Juventude é favorito, mas a gente vai fazer de tudo para ganhar, quer dizer, a promessa foi cumprida agora, né? Tá aqui para trazer. Antes da próxima pergunta, e a gente já vai ouvir o Maurício Faé, a gente tem imagens da entrada, e aí eu quero que vocês observem como é que foi a entrada do Santa Maria Soldiers lá no estádio Beira-Rio, olha só. Certamente os batimentos cardíacos aumentam, né? Dá uma adrenalina, Aí já foi a explosão. aquela respirada, né? Aí a gente tem até uma história interessante, porque
pela organização do Inter, o jogo era para começar uns minutos mais tarde, só que eles chamaram a gente muito cedo por esses túneis aí, por onde a gente ia fazer a entrada, e como o tempo de aquecimento era curto, a gente não podia estragar o gramado nem a pintura, a gente acabou ficando muito tempo ali, e aquela angústia, e aí apareceram aqueles jogadores, torcedores agora, que fundaram o time sem camisa, não tinha como segurar a emoção, não Sim. tinha, e eles apareceram ali, e nós naquele túnel, louco para entrar, o Faé portando a bandeira, já pensando como é que eu vou rasgar aquele tecido. E nós, tudo preocupava, mas ao mesmo tempo tudo empolgava. Não tem como descrever essa sensação. Foi mágico. Eu queria saber do Maurício, Maurício, como é que era para você não poder jogar lá, tá lesionado, ver toda essa atmosfera, tudo acontecendo, saber que todas as outras partidas do campeonato você atuou, você estava lá para jogar, sempre pronto, e talvez na partida, digamos assim, mais importante, aquela que ia consolidar a campanha, você estava lesionado, você não podia jogar, você tinha que ficar lá só nessa euforia aí. É um pouco complicado ficar de fora ali, olhando e vendo. Quando o time adversário começa a avançar, tu tá ali, tipo, naquela angústia, não, eu preciso ajudar, eu preciso estar lá, preciso fazer a minha parte. E aí tu fala com o fisioterapeuta, tenta aquecer, não tem condições de voltar, não tem como voltar. Então, tipo, aquela sensação de angústia foi o que dominou durante praticamente todo o jogo, né? Eu joguei o primeiro quarto e um pouco do segundo quarto. E aí depois eu só fiquei lá fora, tipo, tentando ajudar, gritando, fazendo tudo que eu podia para tentar quebrar um pouco o gelo, porque se eu ficasse parado ia ser pior. Então eu tentei, tipo, ao máximo ficar lá aquecendo, caso precisasse, em alguma urgência, tentar voltar, mas não tinha condições. Então, esse sentimento de angústia e agonia ali, tá olhando o jogo e não poder estar ali dentro é complicado. Mas a felicidade de ver que o time estava indo bem, estava conseguindo pontuar É mais ou menos o seguinte, na nossa carreira jornalística a gente se prepara, a gente acompanha uma cobertura de uma equipe, né? Todos os jogos e aquela equipe que a gente acompanha vai para a decisão. Chega na decisão, nós ficamos sem voz. E daí a gente não vai poder fazer a reportagem, não vai poder narrar o jogo. Como é que imagina, né? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Fael, né? Com o Faé, perdão. Chegou na hora lá, não tinha como jogar, não dava, enfim, só pôde torcer. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Tentamos lá com o fisioterapeuta e tudo que deu, mas não tinha condições. A perna puxou ali e não tinha como voltar. É complicado, mas a felicidade de ter ganho o título é muito maior que qualquer lesão, que está em campo ou não está em campo. Na hora do título ali não tem diferença. Legal. Eu acho que no caso deles é até pior, porque o repórter independente vai fazer a matéria, né? Depende do resultado, né? E eles iriam lutar por aquele resultado, tudo que simboliza aquele jogo. Aliás, foi o jogo mais importante da história, me corrija se eu estiver errado, do futebol americano no Brasil, né? Foi o maior evento organizado até hoje, né? O Gigante Ball no sábado. Pelo menos estavam assim caracterizando. 12 mil pessoas é o registro de público que acompanhou no estádio lá. Em relação a eventos, sem dúvida, né? A gente teve outros eventos realizados no mesmo final de semana, ainda há eventos ainda de finais regionais para acontecer. Em público existiu na final do campeonato do Mato Grosso, eu acho, né? Do Cuiabá Arsenal, que teve um público de 15 mil pessoas. Esse ainda é o recorde brasileiro. Mas em relação a evento com toda a estrutura, com tudo isso, sem dúvida até agora é o Gigante Ball. O que supera em público esse jogo foi a final do Campeonato Brasileiro da Superliga ano passado, que foi na Arena Pantanal, que foi perto dos 15 mil, 16 mil pessoas. O número não sei exato. Um pouquinho mais do que foi Mas era um agora. evento a nível nacional, né? Então, Imagina, agora eu imagino que como final estadual provavelmente tenha sido o maior evento, sim. Uma curiosidade, eu não vi ninguém falar sobre isso, eu vou perguntar pra vocês da ignorância, mas a irmã do Cristiano Ronaldo foi lá cantar, ela se apresentou mesmo? Intervalo, E canta bem ou não? Como é que funciona? A gente não viu nada. A gente foi embaixo, a única coisa que a gente escutava era o barulho da nossa torcida, principalmente. Né? Eu vi o show do Papazalinho, que repercutiu, mas dela eu não vi falar nada. Na verdade, como constava, né, no conceito Super Bowl, o evento é uma atração internacional. Ela teve, né, Katia Agüero, se eu não me engano, né, cantou acho que 2 ou 3 músicas lá, movimentou o pessoal, tudo, né? Mas acho que estava todo mundo focado no jogo, acho que acabaram por não dar muita atenção assim para ela. Que interessante, né? O pessoal trouxe os troféus aqui também conquistados lá no último sábado. O de tricampeão gaúcho é esse aí, William. Isso. Exatamente esse aí, né? O amarelo. Bem O da amarelo. direita, bem da direita. Bem da nossa direita. Bem O troféu mais alto à direita lá é do campeonato, é dado pela federação. Sim. E o William está com a mão agora, o pessoal de casa está olhando aí na tela. Isso. E o outro é do evento Gigante Ball, né? Esse é fornecido Sim. pela instituição internacional
em relação aos Soldiers pela vitória do primeiro Gigante Bom. Esse que está aparecendo agora na tela para você em casa, esse foi oferecido pelo Internacional, então, pelo evento em si. E esse outro, um pouquinho menor aqui do lado, o que é esse? Significa? Esse aqui foi uma placa que eu ganhei como ter sido eleito o MVP dos times especiais, que é o melhor jogador dos times especiais do campeonato. Opa, que legal, hein? Olha aí. É uma espécie de goleador, assim, ou de atleta destaque, revelação? O campeonato eles premiaram o melhor jogador de ataque, defesa, times especiais, sub-20, treinador, enfim, todas as categorias. E aí na categoria de Special Teams, que é a parte que eu mais participo, eu acabei ganhando o prêmio de melhor jogador. Legal, bacana. E aí, professor? Então, o técnico também estava na Foi agraciado? dos principais, né? Eu até também cabe destacar ainda antes de comentar, eu fui um dos, digamos, eles fizeram um sistema de eleições baseado nos outros treinadores e coordenadores técnicos, e eu estava entre os 3 finalistas, mas cabe destacar entre os melhores jogadores o Guilherme Busanello, né, que foi meu jogador destaque da partida da final, né? Sim. Que foi um jogador que pesou muito a nosso favor nesse jogo. Mas eu estava lá muito mais pela opinião dos outros do que por competência mesmo. Eu acho curioso, porque a gente que acompanha outros esportes, a gente vê, por exemplo, o vôlei, o basquete, o futebol, esportes coletivos, a gente vê o treinador lá de fora. Alguns esportes têm de terno e gravata, aquela coisa, né? Mas acompanhando o time de fora, como é que funciona o cara que é treinador e jogador ao mesmo tempo? E saber como é que é teu estilo, se é mais a titibilidade, se é mais pezinho no chão, se é mais o projeto, como é que funciona? Eu comecei jogando na equipe, né? Depois, quando a gente teve um processo de renovação, porque a gente perdeu jogadores importantes que faziam tudo pelo time, posso dizer isso. Desde organizar processo de pintura de campo, a correr atrás de patrocinador, a escolher quais os exercícios dos treinamentos. A gente perdeu esses jogadores e a gente teve que fazer um processo de renovação. E daí aí que eu decidi, eu já não sou muito bom jogando mesmo, deixa eu continuar estudando e focar nisso. Você saiu do campo, então. E daí eu acabei saindo do campo saindo do campo da parte interna, fui para a lateral e aí pude focar justamente nisso, na reorganização do time, criar essa divisão entre diretoria e a parte dos coordenadores do intracampo, que vão definir sim parte tática, parte técnica, que vai ser treinado, periodização. Aí é a parte mais específica mesmo, mais voltada, digamos, na parte da educação física, eu posso dizer assim. E daí aí sim que a gente conseguiu se reorganizar, né? E como é que é ele como treinador? Que é a opinião dos jogadores aqui, porque o treinador falando sobre si é meio estranho, né? Começa pelo William lá. Como jogador é um excelente técnico, né? O Peter, ele entrou numa fase já de início de renovação do time, né? Jogava como wide receiver, então já sabia mais ou menos a boa parte dos fundamentos de jogo. E eu acho que isso que colaborou ele tanto com relação à parte, como a gente chama de intracampo, né? Tanto que os planos de jogo dele foram exemplares, acalmaram muito o time justamente por isso, né? Imagina a gente estar jogando semifinais, ter perdido um jogo em casa, né? E conseguir reverter todo esse quadro negativo. Eu, especialmente falando, quando eu vi os planos de jogo, tanto para o Santa Cruz Chacais quanto para o Juventude FA, ali eu guardei para mim, mas tive a certeza que a gente ia ser campeão. Tamanha a qualidade que foi organizado realmente tudo, né? Aqui a gente tem o Peter como coordenador ofensivo, né? Como head coach do time, mas principalmente como coordenador ofensivo. A gente tem o João Quelotti, que é coordenador defensivo, e o Faé, que é coordenador de special teams, né? Dos times especiais. Então a gente teve reuniões, teve momentos onde cada um esboçou o seu plano de jogo, como que nós iríamos defender, como que nós iríamos atacar, nos momentos de definição, com os special teams, que são retornos, punts, enfim, kickoffs, field goals. Então a gente teve todo esse trabalho. Então, especialmente falando do Pedro, realmente tudo isso acabou passando por ele também, essa tranquilidade, e a gente teve certeza, eu pelo menos tive certeza da nossa vitória quando eu vi a apresentação por parte deles do plano de jogo. Era certeza assim também, João, ou não? Bom, aquele dia lá, quando a gente conversou 2 semanas atrás, a gente ainda não tinha se reunido para estudar bem o time do Juventude. E depois daquela terça-feira foram, eu não sei quantos treinos e quantas reuniões, mais as horas de vídeo que a gente perdeu assistindo ele, sabe? E quando a gente começou a analisar a fundo o estilo de jogadas dele, a desvendar, por assim dizer, o jogo deles, aí a gente começou a se olhar assim e falou, poxa vida, existe uma real chance de a gente ganhar esse jogo. E até o Faé aqui, que também é coordenador do Special Teams, ele é um dos
dos caras que mais me ajuda assim a estudar a defesa, o ataque adversário para a gente montar a defesa, porque o Faé também joga na defesa, né? Então, depois que de vários treinos e vários estudos, a gente falou, cara, não tem como a gente ter se organizado tanto para perder ou deixar isso escapar agora. Então vamos dar o último esforço e vamos para cima deles. Perfeito. Ô, professor Gilson, quando a gente enxerga essas imagens aí, olha, bate daqui, bate dali, tromba de cá, tromba de lá, um tenta impedir o outro de passar, de ir adiante. A gente fica imaginando, né, o quanto essa gurizada aí tem que treinar. Olha só, olha essa chegada aí. Quem é que sofreu esse lance aí, hein? Ali foi um teco em cima do Busanello, o jogador que foi o MVP da partida que eu tinha destacado antes. Imagina as trombadas, hein, professor Gilson? É que na realidade, assim, dá a impressão que é um jogo de choque, né? É um jogo onde o físico prepondera, mas pelo que a gente vê e pelas declarações dadas aqui, é um jogo de muita estratégia, um jogo de muito trabalho. Então, é um jogo que a inteligência também prepondera, né? Para marcar o adversário, para buscar o ataque com a melhor eficiência. E esse trabalho que eles fizeram, né, é um trabalho muito legal no sentido de buscar harmonia. Isso que eu queria saber. Como é que vocês buscam a harmonia desse trabalho, né, no momento em que, numa decisão, é jogo quente, não dá para deixar para fazer isso daqui a 5 segundos, tem que fazer agora. Né? Então, 3 coordenadores, né, tem que definir. 3 claro cabeças, que tem 3 ideias diferentes. Né, tem o ataque, a defesa, Mas tem que organizar isso tudo. Né? Exatamente. Eu acho que o meu grande destaque, eu acho assim, é justamente fazer esse intercâmbio de informações, porque são muitas pessoas que nos auxiliam. Os guris e eu não somos coordenadores de time, mas naquele jogo, por exemplo, enquanto o João estava em campo, nós tínhamos outros 2 auxiliares técnicos da defesa e eu fazendo leituras, e porque o futebol americano, diferente do futebol normal, ele não é um esporte contínuo, ele para e reinicia. E como existe esse período de reiniciar e de comunicação, ele acaba se tornando muito mais estratégico. Tu tenta algo e tu tem um feedback instantâneo e tu sabe se tu insiste pelo caminho ou não, ou vou tentar um novo, vou tentar surpreender. Mas é muita informação ao mesmo tempo, né? Para assimilar isso, justamente, o jogador ele tem que ser inteligente, ele tem que parar e pensar, eu tenho que fazer isso. É um jogo de xadrez com contato. Não é aquela coisa do futebol de campo que eu vou pegar a bola, vou passar por por outro, se eu sou desarmado, eu armo um contra-ataque, né? É diferente. É isso. Apesar de ter situações onde a gente acaba trocando a posse de bolas, aí se assemelhando um pouco mais ao futebol, mas o futebol americano ele é um jogo totalmente pensado, né? Aí surge a frase conhecida que é um jogo de xadrez com contato, porque como ele é extremamente estratégico, mas ter um plano bom não significa que ele será executado, né? E dentro do jogo, dentro de um ambiente diferenciado que era o Beira-Rio, o nervosismo, a pressão da torcida, o adversário ser muito bom, competente, tamanho do evento, tudo isso e as repercussões, né? Será que nós temos chance, né? Tudo isso que envolve a execução do plano nem sempre sai exatamente, né? Justamente por isso a gente tem tantas pessoas para garantir, porque são muitas variáveis de controle, tem pessoas fazendo a estatística enquanto o jogo rola e a gente tem que acompanhar tudo isso e justamente a minha função, porque o que foi decidido é decidido sem o calor do jogo, fora, por isso a importância das reuniões, dos estudos que os guris comentaram, dos estudos que cada um dos coordenadores faz, para a gente definir esse plano sem a pressão do jogo e aí no jogo a gente vai conferindo o que acontece, se está dentro do nosso esquema ou não, se a gente vai precisar adaptar e para onde a gente vai. Bem interessante. Vamos fazer um intervalo então, pessoal? Até para a gurizada respirar, para a gente também. 1 minuto de intervalo e o Central do Esporte já volta para repercutir mais esse tricampeonato do Santa Maria Soldiers como campeão gaúcho de futebol americano em 2016. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando agora pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube, aqui com José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber e com a gurizada do Santa Maria Soldiers, tricampeã gaúcha de futebol americano. Tava rolando um bate-papo aqui no intervalo, quem estava em casa, claro, não acompanhou, quem está no Unifra Online também não, porque teve o intervalo, tava rolando. Passa pro pessoal aqui uma corneta, alguém tinha uma corneta em relação ao treinador ali, eu não sei qual era. Teremos treinamentos mais fortes, parece. Como é que a situação isso, né? Tava muito leve a coisa e agora o treinamento vai ter que ser mais intenso. Como é que é aí, Maurício? Não, o pessoal tava frisando que o Gustavo, como jogador, é um baita de um técnico, né? Então foi muito bom que ele virou o nosso coach. Porque ele é um cara bom como coach, principalmente quando ele tá jogando. O João dá risada, o William também, o Gustavo fica naquela. E aí, Gustavo? Não tem que esconder, eu nunca me destaquei. Apesar de eu já ter jogado basquete no Corinthians, aqui, tradição na cidade, e sempre pratiquei esporte, mas mesmo assim, o futebol americano, eu pratiquei muito mais por ter me interessado e pela amizade com o pessoal que jogava naquela época. E muito mais pela necessidade do time, por eu ser um pouco mais alto, mas não por qualidades físicas, assim, nunca. O Tite, né, tá aí para servir de exemplo, é técnico da seleção brasileira agora. Ele tem mais o perfil que, se a gente fosse fazer um comparativo com futebol, o João que revelou no último programa que é colorado, que acompanha um pouco o futebol, é estilo Argel, é estilo Tite, é estilo quem, hein, João? Não, o Gustavo acho que seria, deixa eu pensar, eu acho que um Tite, assim, se encaixaria assim, um cara mais tranquilo, um cara mais reservado. Tá liberado assim. do treino físico. Fez a moral ali, né? Não é moral, eu ousaria dizer sim, com certeza, que no Argel ele já puxa mais de defender os seus, mais aquela coisa de participar e tal, e o Peter ele consegue segurar isso, e isso foi uma coisa que fez muita diferença pra gente no campeonato. Eu várias vezes na sideline ali, pelo fato de não poder estar jogando, em função da minha lesão, muitas vezes muito empolgado, muito na adrenalina do jogo para chegar, colocar alguma informação e tal. E ele, tipo, aquela mãozinha assim. Calma aí, não é o momento e tal. Então, realmente, assim, muito centrado, isso fez toda a diferença para a gente durante todo o campeonato. Então, seria realmente nessa filosofia, assim, de organizar o time, o pensamento e executar aquilo que foi planejado. Já ouviu essa frase, né? Calma, né, Direto? Calma. Sim, muitas vezes. Muitas vezes aqui na TV. Mas o Peter tem uma virtude, né? Ele reconheceu a dificuldade da época de jogador e viu, não vai dar para mim, vou me retirar, vou entrar noutra função. Eu fazia relação com o Tite, eu fazia relação com o Tite porque o Tite agora como técnico da seleção brasileira e como técnico é multicampeão, mas como jogador ele não foi lá um grande jogador assim de destaque para aparecer, jogou no Guarani, jogou na Portuguesa, aquela coisa toda. Mas o Tite nesse ponto é até uma injustiça falar isso dele, porque o Tite era bom jogador, mas ele teve uma lesão muito grave no joelho, ele parou a carreira com 26 anos. Quem viu ele jogar, os comentaristas lá da região de São Paulo elogiam muito o futebol dele. Eu digo, quando eu toco assim nessa questão de um grande jogador assim, tipo, ele nunca apareceu, por exemplo, como um Neymar, como um Pelé, entendeu? Ele teve a carreira abreviada por uma... Ele teve a carreira abreviada. Ele teve a carreira abreviada por... Tá alto o sarrafo, hein? Tá alto o sarrafo. É a régua do Gereto, o critério. Calma, Gereto. Mas, gente, vocês saíram de pedra para vidraça agora. Todo mundo, a partir de domingo, vai querer bater o Santa Maria Soldiers. Já pensaram nisso? Já começou a me preocupar já. Eu achei que tinha preocupações antes do Gigante Ball. E agora são outro nível de preocupações. O Campeonato Nacional está aí para começar. A fase de grupos do Campeonato Nacional, a gente vai enfrentar todos os adversários são daqui do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Eu recebi a tabela ontem, até porque eu estava me concentrando nessa final. Mas eu acredito que todos os adversários sejam. Alguns não do nosso grupo, então são adversários que a gente ainda não enfrentou esse ano, sendo que de um ano para outro um time muda completamente o sistema tático, justamente para evitar a previsibilidade.
Então, é um outro desafio. Agora, todo mundo já conhece as nossas armas, tem todos os nossos jogos disponíveis, análises de diferentes pessoas, de estatísticas, tem tudo isso disponível e a gente não vai ter isso dos nossos adversários, né? Então, a gente está muito mais exposto agora e aí agora entra o meu trabalho de novo, junto com os outros coordenadores, o que a gente vai fazer para surpreender esses adversários. Gurizada, a gente acompanha o trabalho de vocês, inclusive tem aqui isso mostra o quanto vocês são uma referência no esporte de Santa Maria. A gente perguntou há quanto tempo existe o Santa Maria Soldiers, tu me disseste antes que 10 anos, né? E no início vocês começaram mais pela paixão do futebol americano, a prática do esporte, já que não existia muito aqui em Santa Maria alternativas, digamos assim. Mas vocês levam os Soldiers, o nome, que são soldados, que são abnegados pelo esporte, pessoas que lutam, e tu falaste muito bem a questão da estrutura, né? Que vocês tinham que correr para patrocínio, local para treino, questão de deslocamento, uma série de coisas. E veio agora essa confirmação do maior evento, em termos de evento de futebol americano no país, mas que se fosse só no Rio Grande do Sul já seria um marco muito grande. Então vocês sabem o quanto que significa batalhar pelo que vocês realmente gostam. Mas o quanto significou vocês assistirem a história do Lourenço, uma reportagem belíssima do Pedro Pavan, do Diário de Santa Maria, mais uma vez, egresso aqui do Centro Universitário Franciscano, formou-se aqui em jornalismo, e ele fez um vídeo com um menino que tem leucemia, vocês estavam visitando agora um pouquinho antes do programa, que mandou uma mensagem para vocês. O quanto isso ajudou e colaborou para dar aquele ânimo para vocês, tirar aquela força extra, porque a história de vocês já é maravilhosa em termos de luta, mas quando vocês veem aquela referência que se espelha em vocês para lutar pela vida, o que significou aquilo? Bom, como foi dito, eu e o Faé, a gente estava lá visitando ele agora, né? Que a gente foi entregar uma camiseta do time para ele, uma medalha a gente entregou para ele também. E, cara, assim, ó, no dia que a primeira visita, só alguns atletas puderam ir, porque foi uma visita no meio da tarde, que é um horário que ele pode receber visitas lá na casa dele. E a gente ficou muito emocionado, assim, com a paixão que ele tinha pelo esporte do futebol americano e depois com a paixão que ele adquiriu pelos Soldiers, né? E daí naquela última reunião que a gente teve, foi na quarta-feira antes do jogo do Juventude, e passaram aquele vídeo para nós, realmente assim foi um motivo de muita união e de muita motivação assim para todo o nosso elenco, sabe? Foi aquele empurrão que faltava, sabe? Tipo, aquele leve toquezinho que estava faltando para o pessoal engrenar e entrar no espírito do jogo e querer ganhar, sabe? Então realmente foi muito muito especial assim esse menininho aí na nossa vida aí do Soldiers, isso aí. Sim. O vídeo é muito emocionante, né, professor? Sim, olha, deixa a gente comovido, né? E ele falando, né? Vamos Soldiers, né? Acaba com cada um do Juventude, cada É Juventude. uma energia, né? Uma energia extra. Você usou isso lá no vestiário ou não, Gustavo? Olha, a emoção era tanta no vestiário que eu fui por um outro caminho, não tanto de empolgar, porque a parte do discurso... Normalmente um jogo de futebol americano envolve isso, né? De empolgar e vamos lá, vamos jogar. Mas dessa vez eu não precisava. Eu sentia que partia deles, então o meu discurso era muito mais de foca no plano, porque esse discurso saía ao natural. Mas nesse dia que o João estava comentando da quarta-feira, que foi a nossa última reunião de apresentação de plano de jogo, o dia para fechar, assim, ó, é isso que a gente vai fazer, e bola para frente, vamos para o jogo, eu já estava exausto, eu já estava umas 2 noites sem dormir direito, não conseguia, eu fechava o olho para vir a imagem de jogada, eu tinha que levantar e vamos anotar isso aqui, porque talvez a gente use. E eu não conseguia parar de pensar nisso. E eu já estava exausto e aquela reunião foi de noite ainda, umas 10 horas, 10h30 da noite. E então todo mundo esgotado do trabalho, cheguei lá, a ideia daquele vídeo foi tipo aquela injeção de adrenalina, assim, não, calma aí, tá faltando um pouquinho, vamos lá. E daí aquilo foi assim a última pilha para a gente conseguir terminar isso e chegar com foco total, né? Eu acredito que tenha sido assim, um fator decisivo para a gente conseguir manter o foco nessa partida, foi aquele dia lá. Foi muito legal. Sim, evidentemente que vocês não lembram de todas as jogadas da partida, mas a gente tem mais imagens da partida aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouco, se vocês lembrarem, por exemplo, dessas jogadas que a gente vai mostrar agora, o pessoal de casa está vendo também. Comentassem um pouco em cima dessas imagens aí, estratégia, olha só, mais uma vez vocês correndo,
marcando um ponto. Essa aí foi uma corrida externa com o Busanello. Antes dessa jogada aí a gente tinha feito uma corrida com o quarterback, porque foram 3 jogadas que a gente tinha separados na verdade, unido elas em sequência. E aquela ali era digamos, nós vamos fingir que vamos para um lado, mas vamos para o outro. Sim. Mais ou menos isso, simplificando. E aí agora? Aí já é o extra point, né? Depois que tu entra na endzone, tu tem direito a fazer o chute para marcar um ponto extra, que o Faé acertou. Antes disso tinha tido um chute, o field goal para marcar 3 pontos, que ele não foi tão feliz. Mas naquela hora ali foi muito. E aqui também rolou uma história de vai para um lado, mas foi para o outro. Aí já era um outro jogo, aí já era mais pro final do jogo, o time deles já estava esgotado e a gente estava mais matando o relógio. Isso aí foi fruto muito da nossa linha ofensiva, que estava mais inteira fisicamente que a linha defensiva deles, e a gente conseguiu impor esse jogo mais na força do que na inteligência, porque eles já sabiam a nossa proposta, final de jogo, não tem mais muito o que se esconder. Sim. Mas eles não davam conta, eles sabiam o que a gente ia fazer, mas mesmo assim não conseguiam parar. O placar foi 21-3, né? Se a gente fizer um paralelo aí, é uma relação aí, são 7 vezes mais, né, do que o adversário marcou. A gente tem imagens aqui também agora, eu acho que talvez o momento de êxtase, de emoção talvez maior, que é, no teu caso, por exemplo, você que é colorado, né? É dar uma volta olímpica no estádio Beira-Rio, com essa chuva de prata aí que o pessoal chama, né? A comemoração, medalha, troféu, mas principalmente a partir desse momento agora aí, ó, que vocês começam a dar uma volta olímpica em pleno gramado do Beira-Rio. Gostaria que vocês falassem isso aí com a bandeira do Soldiers. Em algum dia vocês imaginaram fazer isso no estádio Beira-Rio, num evento assim? Bom, eu não sou colorado, né, sou gremista, mas em vários e vários momentos ali eu me peguei admirando tudo aquilo, né? O tamanho daquele palco ali, essa volta olímpica dos meninos aí também. Eu acabei não tinha nem mais condições de caminhar ali do lado de fora, de tanto dor nos pés e tal. Eles nessa volta olímpica eu só fiquei sentado admirando ali, mas dava para ver no rosto de cada um ali o quanto aquilo estava representando todo o sonho, toda a batalha que foi feita. Aí a gente tem boa parte do time ali, muitos que estavam em campo, alguns que não puderam estar também, cada um explodindo dessa maneira, né? O professor até comentou ali antes qual foi o momento em que foi decisivo. Aquele último touchdown do Busanello ali foi o 3-1 aos 45 do segundo tempo. Sim. Foi onde realmente destruiu e é onde ali foi explodir. Cada um, a gente estava, como eu falei, você vê alguns, mas estava cada um correndo para o lado. A volta olímpica representou a tampa na panela. Agora acabamos com a chave de ouro. Para você, João. Quando eu estava mais ou menos na mesma situação do Will, assim, eu tive o Gustavo, logo que a gente chegou, ele falou que se a gente ganhasse eu teria a felicidade e a honra de poder levantar a taça ali no final. Sim. E aí, para mim, aquilo ali foi realmente a realização de um sonho, assim, de poder levantar a taça ainda mais no Beira-Rio, né? E quando os guris puxaram a volta olímpica, assim, eu realmente parei assim, cara, eu só vou admirar isso aqui porque realmente eu já estava em outro nível, assim, de comemoração e de felicidade, assim. Então eu só admirei eles correndo e fui lá comemorar com a minha família também, que meu pai é colorado fanático. Sim. Então eu fui lá com eles e só olhei os guris. Bastante emoção. Isso aí. O Maurício levantou o braço aqui uma hora que o pessoal estava falando, tá? A gente estava rodando ainda as imagens da volta olímpica. O que era, Maurício? É que o Will falou que ele não conseguia aí. Eu falei, eu também queria ter dado a volta olímpica, mas a minha perna ali no meio do jogo não tinha condições de dar a volta olímpica correndo, então eu tive que ficar só sentado observando, só admirando ali também. Que não tinha condições de correr na volta olímpica. Quem sabe em 2017, né? Esperamos que sim. Está lá e para você, Gustavo? Eu espero que a gente consiga repetir essa volta olímpica, porque eu nem vi acontecer. Eu estava descendo e daí quando eu percebi, já estão lá do outro lado. Desistiu? Agora eu vou ficar por aqui com os que sobraram. Vou me juntar aos feridos. Até teve, a respeito do que o João comentou, o nível de exaustão que nós estávamos depois do jogo, né? A gente teve jogos que nós ganhamos durante o campeonato, que a gente veio eufóricos, né? Comemorando, vibrando e tal. Nesse jogo foi completamente às avessas, ninguém tinha nada. E nós combinamos, né, Peter, os guris estão aí de testemunho, que a gente ia dar tudo que a gente podia dentro de campo. E realmente ficou, porque eu no ônibus mesmo fiquei um pouco mais acordado e o resto, a galera, todo mundo apagou, ninguém tinha mais uma vírgula de energia para deixar. Realmente ficou tudo lá em campo e é onde foi no ônibus onde realmente foi aquele nível de êxtase total de relaxamento.
Porque a emoção toma conta de todo mundo. Você vê um familiar, você vê os seus amigos. Nós saímos aqui de Santa Maria com 4 ônibus de torcedores, né? A gente tinha equipe dentro de campo, mas nós tínhamos 20 pessoas na sideline para ajudar, porque vai de tudo, desde um apoio moral, a uma informação técnica, a um apoio de água, aos fisioterapeutas, as famílias que estavam ali. Um momento emocionante também foi a hora de entrar em campo, que nós vimos o pessoal, os antigos jogadores do time ali vibrando. Tem fotos deles também, a galera sem camisa, 5 graus, os caras lá vibrando, torcendo, saindo fumaça do corpo, do tamanho da energia que tinha. Então, realmente, nesse momento da volta olímpica, nesse momento da volta do ônibus ali, realmente ninguém tinha mais nada, realmente ficou tudo em campo. Mas certamente foi o ônibus mais quieto do time, disparado mesmo. A viagem, de todas as viagens? De todas, incluindo derrotas. Porque esse ônibus, a gente tinha 2 andares e eu estava no andar de baixo. E normalmente, principalmente quando é uma vitória, é barulho, é a gurizada conversando e contando jogadas. Ah, isso aqui foi a jogada do capacetaço que eu tomei de não sei quem, e contando os louros da vitória, né? E tá aí eu lá embaixo, extasiado, assim, eu não conseguia pensar, para falar doía a cabeça. E eu resolvi subir, lá no meio da noite, dei uma olhada para ver como é que tá todo mundo morto. Todo mundo cansado. Missão cumprida, né? Justamente deixaram tudo no campo e eu ainda pensei, vou tentar agitar, vamos comemorar, é a hora de comemorar, mas eu também não vou conseguir comemorar. Eu só pensei, tá bom assim, vamos descer, depois a gente dá um jeito de comemorar, chegar em casa a gente comemora. E aqui em Santa Maria, desculpa, vai. Eu digo, aqui em Santa Maria chegou a rolar alguma comemoração? Vocês já comemoraram de fato esse título ou não? Na verdade a gente fez um encontro mais reservado. Justamente só entre a gente para conversar um pouquinho, até para saber o que a gente vai fazer agora nos próximos passos, né? A gente tem seletiva pela frente, mas a princípio, depois da seletiva, a gente vai fazer um encontro do time aí, sim, para comemorar de verdade esse título. Fechar esse título. E como é que vocês sentiam durante a partida, né, a vitória sendo ampliada, né, o score, o placar, o adversário, né? E esse detalhe de sentir o adversário, né? O que vocês podem falar disso? Tem a provocação, tem aquela risadinha, aquele olhar, né? A catimba. Né? Como é que é esse detalhe? Mesmo com o placar se ampliando, assim, dentro de campo não foi perceptível nenhum momento assim que o Juventude, pelo menos o ataque deles, que eu jogo na defesa, pelo menos em nenhum momento o ataque deles enfraqueceu. O ataque deles vinha sempre com a mesma intensidade que eles vieram do início até o fim do jogo. Eles não desistiam em nenhum momento, realmente, como eu tinha falado aquela outra vez, é um time muito competente, muito físico, e eles foram assim do início até o fim do jogo. Em nenhum momento eles fraquejaram, em nenhum momento eles deram o jogo por entregue, assim. Eles foram do início ao fim do jogo na mesma intensidade. Eles são um time muito... A precisão e o físico deles é o forte daquele time. Eles têm uma média geral do físico muito boa, eles são jogadores bem brutos, digamos assim, mas ao decorrer do jogo, principalmente no início de cada tempo, você percebia parte do nervosismo de alguns jogadores chaves deles. E eu até comentei com os coordenadores no meio que eles tinham sentido o jogo. Um dos destaques do time deles é um dos chutadores deles, e logo no primeiro chute ele já não foi tão bem, e aí isso normalmente já é um sinal de fraqueza psicológica, talvez porque eles não tiveram, pela organização deles, eles não aqueceram de maneira adequada, ou preparação, aí eu não sei, não tenho acesso ao vestiário deles, mas ali naquele momento a gente já pensa, tem alguma coisa aí. E a partir disso, nós, da comissão técnica, a gente já começa a crescer, vamos ousar um pouco mais, vamos tentar aproveitar esses períodos de início. E justamente foi aí que o nosso time se destacou, foi na entrada dos 2 tempos. Ao longo do jogo, sempre que eles conseguiam reorganizar a cabeça deles, eles chegavam a ser melhor que nós, por momentos dentro do jogo. Mas no início de cada tempo foi onde a gente superou, a gente conseguiu criar vantagem. Legal, bacana. Vamos fazer o intervalo de novo? Olha só, 1 minutinho e o Central do Esporte já volta para fechar e para falar de rugby também no próximo bloco, que tem decisão no próximo fim de semana, muito importante. 1 minuto e o Central do Esporte já está de volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte,
Sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. O Central do Esporte está de volta, hoje recebendo os tricampeões gaúchos de futebol americano do Santa Maria Soltos. Comigo, José Quintana Júnior, professor Gilson Piber e esses 4 rapazes aqui que no último final de semana conquistaram o Gigante Ball, vamos colocar assim, né? É o tricampeonato gaúcho de futebol americano. Tava rolando de novo um papo no intervalo aqui, como eu peguei a conversa meio que por cima, eu quero saber outra coisa deles. E daqui a pouquinho a gente já está falando de rugby. Geralmente, um jogador e tal, por mais concentrado que ele seja, racional e tudo mais, sempre rola uma superstição, tá? E aí eu quero saber de vocês aí, tem, por exemplo, eu posso observar aqui que vocês colocam a camisa, mas geralmente vocês colocam uma camisa por baixo, tem gente que coloca sempre a mesma camisa, daqui a pouco usa a mesma meia, usa a mesma cueca, faz alguma coisa assim, como é que é com vocês lá? Ou cada um é de uma maneira bem racional mesmo? Tô vendo gente dar risada que pra mim tem gente aí que usa a mesma camisa, eu vou deixar mais ou menos assim. É por aí, Gustavo? Eu não tenho muitas superstições. A minha única superstição é em relação ao jogo. Quando a gente vai jogar aqui no Presidente Vargas, eu faço sempre o mesmo trajeto de carro, mesmo que seja um pouco mais longo em relação à minha casa. Essa é a minha única superstição. Aqui, mas jogos fora eu não tenho uma medalhinha, um amuleto, uma camiseta, não. Mas sim, aqui em casa eu tenho a minha. Essa do trajeto é muito boa. Interessante, né, essa, né? Muito boa. O que o William vai falar para nós? O que você vai revelar para nós, William? Vai com calma, William. Eu acho que talvez vou estar dando arma para o adversário aí, né? A nossa principal superstição de todo o time foi que nós jogamos o nosso uniforme número 1 é o verde e preto. Sim. Né? Mas esse ano a gente ainda não perdeu de branco. Né? O jogo que nós tivemos em casa com o Santa Cruz Chacais, nós jogamos de verde e preto, que é o uniforme do time mandante. Sim. Mas aí mesmo nos outros jogos depois a gente acabou jogando sempre de branco. Foi a superstição geral que rolou no time, e isso que eu vou estar dando arma para o adversário. Mas realmente foi uma das coisas que mexeu com todo mundo e foi uma opinião generalizada. Assim, né? Vamos jogar de verde e preto. A gente sempre leva os 2 uniformes, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a definição partiu não, nós vamos jogar de branco. Legal. O João queria falar alguma coisa, estava dando risada com o Maurício aqui. Vai dizer que um de vocês dois usa sempre a mesma cueca, não? Não. Eu geralmente uso as camisetas que a gente costuma usar depois do treino, assim, ou no treino mesmo. Suada lá. Não, lavada. Mas o Gustavo, além dessa superstição aí que ele falou que ele vem sempre pelo mesmo caminho quando a gente joga aqui, ele tem um boné também que ele sempre usa ali. Ele não tira nunca. Todo mundo já fala do boné dele, a gente já tá fazendo uma vaquinha para comprar um boné novo para ele. Legal. Também. E você, Maurício? Essa eu não sabia. Você, Maurício, não usa sempre a mesma meia? Não tem alguma superstição também? Eu no mesmo esquema do jogo. Tipo, mãe não vai assistir o jogo, o pai vai junto comigo, a namorada, enfim. Não, eu na verdade não tenho nada específico assim que eu uso, mas tipo, sempre camiseta que eu uso nos treinos, assim. Não tem nada de diferente mesmo. Mas Quem é o galã do time? Aquele que o leva o gel. O João. O galã nós trouxemos, né? O galã nós trouxemos aí. Ele usa gel, é verdade? Ele usa tudo mais um pouco. Lembra do Ronaldo? Lembra do Ronaldo, que ele saiu do jogo com o Beckham? Pô, até a camisa do cara é cheirosa. Tá aí o nosso Beckham do time. É o nosso modelo, o nosso garoto aí e tal. Todo mundo, quando se puder, dar um abraço nele para ter boa sorte, a gente faz também. Vocês fazem isso também. Mas tem superstição cada um. Tem cueca, tem camiseta, tem luva, tem chuteira, sai para fazer a sua resinha, sai para fazer o seu abraço, tem o grito de guerra, tem a reunião de cada time, tem tudo, né? Porque nesse momento tudo que é válido o que a gente realmente usa, né?
Então, eu acho que nesse momento, cada um que tiver... Eu acabei, falando em boné, meu bonézinho é pequeno, aperta a minha cabeça, mas deu sorte contra o Santa Cruz Chacais. Sim. Usei na final também. Olha que então, legal. assim, o que a gente puder utilizar nessa hora, a gente usa sem sombra de dúvida. Repete alguns gestos, repete algumas atividades. O que está me olhando aqui, Quintana? Não, não temos nenhuma superstição aqui, não. É o nosso muso também, é por isso. Não, na verdade eu estou te olhando para ver se tu vai chamar o rugby ou se a gente pode fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Porque tem uma pergunta, na verdade eu queria... Estou cronometrando, estou levando a régua o tempo. Eu queria tanto aqui. que eles falassem da emoção, do que foi o jogo que representou a conquista, mas o jogo em si. Mas eu tenho uma pergunta um pouco técnica em cima dessa questão da estrutura, que é o seguinte. Vocês levam o nome Santa Maria Soldiers. Os Soldiers são soldados e isso vocês são. Mas vocês levam o nome da cidade. São 10 anos de clube, vocês já têm 3 títulos gaúchos. O que vocês esperam da cidade? Porque vocês levaram o nome da cidade para o país inteiro nesse evento. O que vocês, nesse momento agora, vocês gostariam de dizer assim, ó, a gente precisa disso, a gente precisa que a cidade nos dê alguma estrutura mínima. O que vocês gostariam de falar nesse momento? Independente, né? A gente vinha trabalhando, procurando patrocinadores, apoiadores. Hoje esse último final de semana, a gente teve a oportunidade de experimentar o que seria o mais perto do primeiro mundo, né, dentro do futebol americano, um sonho ainda esse tipo de estrutura. Lógico que a gente ainda põe isso lá no alto, digamos quase no final do caminho, mas a gente tem o pé no chão, a gente sabe que final de semana a gente já tem seletivo, a gente vai voltar para o mesmo campinho lá na frente das piscinas da Universidade Federal, não é uma estrutura nossa, a gente depende, se tiver alguém usando o campinho de futebol, a gente vai ter que pedir com licença, se eles não quiserem sair, a gente fica à mercê da decisão deles. A gente precisa realmente de espaço para treinamento e fundamentalmente um lugar onde a gente consiga deixar nossos equipamentos de treino, porque normalmente são peças metálicas grandes, que é o que falta para a gente evoluir. O que a gente consegue montar e desmontar, a gente consegue produzir dentro da nossa adaptabilidade. A gente tem metalúrgicos dentro do time, pessoas que conseguem trabalhar com metal, a gente cria, bota no carro, leva, guarda na garagem, mas se a gente conseguisse uma estrutura, a gente pudesse deixar coisas maiores lá, nosso time ia poder evoluir muito, locais adequados, a gente pudesse ter um Y próprio, fixo, um campo para treinar, seria o ideal, e se fosse um campo fixo que a gente pudesse jogar independente de chuva ou sol, seria o ideal, que aqui na cidade começa a complicar um pouco mais. É isso que eu estava pensando, direto, porque todos os quadros que a gente tem em comum, com exceção de um que tem a estrutura pronta, todos eles aqui batalham pra caramba, são pessoas que se dedicam a vida ao esporte, precisam, ali o Bertonholi, a questão da moto, o motor precisa de doação, o Ribeiro agora, o Gilvan que está na Olimpíada, a Maria Portela, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, do Corinthians, falaste que jogou, vocês, tem mais a gurizada do rugby, outras tantas modalidades que a gente não quer fazer injustiça, não teria como ter todas as modalidades aqui. Mas a gente gostaria que, de fato, a cidade começasse a olhar para o carinho, porque os resultados estão aí. A gente está vendo o sucesso do esporte, mas por mérito de vocês. E aí seria importante, né, professor, que a cidade também desse esse suporte, né? Claro, mais do que na hora. Mais do que na hora. Então, o poder público, né, eu acho que pode ajudar um pouco mais. Os empresários, né, viram a repercussão do Gigante Ball e, né, tem que ajudar essas modalidades aí que estão em alta e que têm um trabalho, não é um trabalho de ontem, é um trabalho de 10 anos, e um trabalho com resultados. Né? Então tem que investir. Eu acho que chegou a hora de dar o retorno para esse trabalho feito pelo Santa Maria Soldiers. Quem é um atleta, né, de vocês que estuda, trabalha na EMAI, na Escola Municipal de Aprendizagem Industrial? Eu acho que é o Cristiano Favarin ou o Ítalo, que um aluno da EMAI, é isso? Isso. É um aluno, é o Ítalo. Inclusive, falando em retribuição de Santa Maria, bem rapidinho, o carinho da cidade, esse ano a gente teve algo como eu nunca experimentei. Eu estou no time há 7 anos e meio, fechando quase 8 anos já, junto com alguns outros jogadores, e o que nós tivemos de representatividade na cidade em relação a carinho, eu tive a oportunidade de, na viagem, nos 4 anos, ver pessoas que eu nunca vi nesses anos. Tinha familiar, tinha namorada, tinha isso, mas tinha gente que a gente nunca viu lá, eu particularmente falando, que realmente são torcedores do Santa Maria Soldiers, né? Então, o carinho da cidade nós temos, o que nós precisamos agora realmente é de apoio, porque nós chegamos num patamar onde a gente precisa evoluir. Como o professor falou, nós temos agora, viramos vidraça, então a gente tem que realmente evoluir. Então, o carinho a gente precisa, o que a gente precisa agora realmente é de apoio. Perfeito. É que eu falei no aluno da EMAI, porque eu vi uma foto essa semana na rede social, né, de um ex-colega meu de Maneco,
né, na década de 80, professor Sandro Bandeira, né, que ministra aulas do EMAI, e ele estava ao lado desse rapaz e dizia, a EMAI também tem um campeão gaúcho de futebol americano. Legal. A satisfação, né, de mostrar que lá também tem um atleta, né? Com certeza. E olha que no próximo final de semana a gente tem a chance aí de ter uma equipe na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Eles já são campeões da segunda divisão e eu estou falando do Universitário Rugby, que enfrenta os Centauros no domingo, hein? Jogo no domingo, 3 da tarde, no Centro de Eventos da UFSM. E esse jogo, Quintana, professor Gilson, gurizada do futebol americano, é o jogo que vale o acesso à primeira divisão. Eles já são campeões da segunda divisão, precisavam jogar essa repescagem, vamos dizer assim, contra o Centauros, que foi o último colocado da primeira divisão deste ano. O Centauros é de Estrela. Esse jogo é 3 da tarde no Centro de Eventos da UFSM. Então, o pessoal aí está convocado para assistir. Vi que eles postaram sobre o título de vocês um parabéns, né, na página do Facebook de vocês, nas redes sociais. E vocês também já haviam feito isso em relação à segunda divisão da conquista do Universitário Rugby. Como é que é a relação de vocês aí? Tem melhorado a cada ano, né? Apesar de algumas pessoas confundirem tanto o rugby quanto o futebol americano, quanto o futebol americano com o rugby, né? Você chega lá, pô, que legal, tu joga rugby, né? Antigamente dava um pouquinho de raiva, sem falsidade. Mas hoje dá orgulho, né? Realmente, então, assim, como eu digo, o rugby, na verdade, acabou largando uma resposta para cima da gente, né? Que foram os primeiros a trazer orgulho para a cidade, o primeiro time realmente a trazer um título para cá, para Santa Maria, e a gente ficou naquelas, né? Os guris conseguiram, né? Representaram, e agora a gente vai lá e não consegue. Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter um evento tão grande quanto, mas o rugby também merece. Então a gente vai ficar torcendo por eles como a gente sempre torceu. Perfeito. Gustavo, o William, temos aqui o João e também o Maurício. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Central do Esporte e tomara que seja só esse tricampeonato, seja só aquele primeiro lance de escada para muita coisa legal que vem ainda pela frente na vida do Santa Maria Souls. Deixa a palavra com o professor Gilson e também com o Quintana. Eu acho que... Não, a gente só tem assim, parabenizar vocês. Parabéns mesmo, gurizada. Olha. Estendo esses parabéns aos outros 72 integrantes do time, que são 76, a gente não falou isso durante o programa, né? E vocês nos orgulham muito. A gente sabe a batalha de vocês, a luta, e a gente comemora junto com vocês, a gente torce, a gente fica em casa torcendo, a professora inclusive buscando a forma. E parabéns, a gente só tem a dizer isso para vocês, que vocês merecem demais, viu, Guizado? Muito obrigado por tudo, pelo espaço, pela receptividade. A gente tem a agradecer, cada vez mais organizados e pronto para receber esse tipo de apoio. E muito obrigado, vocês são fundamentais para o crescimento do time e do esporte na cidade. Valeu, gurizada. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Tomara que com uma equipe campeã, né? Aliás, campeã não, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, desta vez de rugby. Mais uma vez, parabéns à equipe do Santa Maria Soldiers, tricampeão gaúcho de futebol americano. O Central do Esporte termina com uma homenagem para essa gurizada que merece 76 soldados, de fato, aqui de Santa Maria. Até semana que vem, um abraço, tchau!